Bom, pessoal do segundo ano, então continuando a matéria, agora a gente vai ver relações métricas em polígonos regulares, tá? São relações obtidas a partir de polígonos regulares, tá? Nas páginas 60 a 62. Nós vamos ver para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono, para estes três casos, tá? Então, aqui o que nós temos? Um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência circunscrita ao triângulo. O que está dentro a gente diz que está inscrito, o que está fora a gente chama de circunscrito, certo, pessoal? Aqui eu representei, ó, esse segmento aqui, ó, que vai do centro até um lado do triângulo. Esse é o apótema, ou seja, é o segmento que divide o lado do triângulo em duas partes iguais. Nós temos um aqui e um aqui, tá? E o nosso raio, que é o raio da circunferência aqui, ó, que coincide com o vértice do triângulo, ó. Certo? A partir disso, tá? Tem algumas demonstrações para chegar nessas relações que eu vou mostrar para vocês, que são as relações que a gente vai usar nos exercícios, tá? Então, a gente pode relacionar lado com raio, ó. O lado do triângulo equilátero é igual a raio raiz de 3. É 3 para dizer que é de triângulo equilátero, tá? O apótema do triângulo equilátero é igual a raio divididos por 2. E também tem uma terceira relação que a gente pode usar, que pode ser útil em alguns momentos, que vai relacionar lado e apótema. Lado é igual, lado do triângulo equilátero é igual a 2 vezes o apótema raiz de 3, tá? Então, guarda essas relações porque vocês vão utilizar depois nos exercícios. Quadrado, a mesma coisa, ó, eu tenho apótema e raio. Aqui, ó, coincide com o vértice do quadrado é o raio, o apótema, que é o segmento que divide o lado em duas partes iguais. E quais são as relações obtidas? Lado do quadrado igual a raio raiz de 2, apótema igual a raio raiz de 2 divididos por 2, e a apótema igual a lado divididos por 2, tá? Então, aqui relacionando lado e raio, aqui apótema e raio e aqui apótema e lado, tá? Vai depender depois nos exercícios qual relação vocês precisam, tá? Para saber qual utilizar. Hexágono. Ó, aqui nós temos um hexágono regular, aqui nós temos um raio, ó, a distância do centro até um vértice, ó. E aqui nós temos o apótema, que é a distância do centro até um dos lados do hexágono. E as relações obtidas são duas, ó, lado igual a raio e a apótema igual a raio raiz de 3 sobre 2. Esse lado igual a raio a gente pode mostrar aqui com compasso, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui está a distância do raio, tá? Que é a mesma distância do lado, ó. Se tiver feito bem direitinho o desenho, dá exatamente isso, tá? Então, na realidade, o lado e o raio são iguais no hexágono, tá, pessoal? Perímetro de um polígono regular. Para calcular perímetro de polígonos regulares, nós vamos usar essa relação, que é N vezes LN, número de lados vezes N número de lados vezes o lado. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Perímetro de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R. Ou seja, o quadrado está inscrito, ele está dentro da circunferência. Como é que eu vou calcular o perímetro? Ó, P de 4, né? Quadrado são 4 lados. P de 4 igual a 4 vezes L4. Só que o que é L4? A gente tem que ir lá para a relação de L4 procurar lá no quadrado, ó. Se vocês forem procurar, qual é o L4, pessoal, do quadrado? É raio raiz de 2. Então, vou substituir aqui por raio raiz de 2. E deu, pessoal. Não chega uma resposta numérica, tá? Fica indicado assim mesmo as respostas de perímetro. Então, perímetro, nesse caso, vai ser 4 vezes o raio raiz de 2. Dependendo do raio, tá? Eu vou ter aqui, ó, o meu perímetro, certo? O que eu botei aqui, ó, pra gente lembrar? Peraí que tá desfocando aqui, só um pouquinho. Perímetro da circunferência, né? Se cair algum exercício com perímetro da circunferência,
Não esqueçam que é o comprimento da circunferência, que é 2πr, ou seja, 2π raio, tá? Uma observação aqui, ó, que eu já falei, mas eu resolvi escrever para vocês. A figura inscrita é sempre a que está dentro da outra e circunscrita que está fora, ó. O triângulo é inscrito e a circunferência circunscrita, ó. E, de novo, a apótema, que a gente está chamando de A, é a distância do centro até uma lateral do triângulo, do quadrado, do hexágono, dependendo, né, qual o polígono regular que está sendo estudado, tá, pessoal? Vocês vão fazer, então, os exercícios da página 63 e vão me entregar até 23 de abril, tá? Mas antes eu quero comentar com vocês aqui o exercício 1. Então, vamos lá para o livro de novo. Exercício 1. Escreva o raio e o apótema em função do lado, para que o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono regular. De novo, peraí que tá desfocando hoje, só um pouquinho. Escreva o raio e o apótema em função do lado para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono regular, tá? Então, o que vocês vão utilizar para fazer esse exercício aqui? Vocês vão utilizar essas relações aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Só que vocês vão ter que fazer o que com elas, pessoal? Tá pedindo o raio e o apótema em função do lado. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu quiser deixar em função do lado, eu vou isolar o R nesse caso aqui. Então, vou passar o raiz de 3 para baixo, dividindo, ó. Vou até anotar aqui para vocês verem, ó. Eu vou ficar com L3, raiz de 3 igual a raio. Como tá a raiz de 3, eu vou ter que racionalizar. Então, eu vou ficar com L3, raiz de 3 sobre 3 igual a raio. Pronto. Conseguimos fazer a primeira relação. Ó, eu deixei o raio em função do lado. No exercício 1, vocês vão ter que deixar o raio e também o apótema em função do lado. Sempre vai ficar lado dentro e fora, raio e apótema, tá? Só que vocês vão fazer isso para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono, tá, pessoal? Então, assim, ó, dúvidas podem perguntar por e-mail. Eu sei que essa matéria dá bastante dúvidas, vocês têm normalmente. Não tem problema, me perguntem. Se não conseguirem fazer todos os exercícios também, coloquem ali no e-mail, tá? Até a próxima aula.